Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Jorge. Tudo bem? Boa noite, doutor. Olá, Tudo bem? tranquilo. Vamos começar 19h30, pegando 9 horas. Até porque sua aula tem pouco tempo, para a gente não atrasar e para não ficar muito tarde, a gente não perder também o tempo da discussão. Pode ser? Tudo bem. Oficializando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. João, acho que seu microfone está bem baixo. Marcos, desative o seu microfone aí, por favor. Está dando para me ouvir? Agora sim. Ok. Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para deixar o microfone no mudo, tá? E durante a apresentação, caso alguma pessoa que entre venha deixar o microfone aberto, vai ter algum momento que eu posso estar zerando todos os microfones, eu vou estar avisando a Rafael para ele voltar a ativar o dele, para não atrapalhar a sessão, tá bom? A sessão, mais ou menos, a Rafa ficou com 50 minutos de aula, mais ou menos, a 1 hora, e nós deixamos 30 minutos para discussão, então nós vamos começar agora e devemos ter 1 hora e meia, mais ou menos, de discussão. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Apresentando, nós contamos aqui com a presença de Rafael Pereira, que é especialista em radiologia abdominal e torácica pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma das nossas referências em radiologia abdominal e torácica do Hospital Português. Estamos com o Dr. Paulo Bittencourt, chefe da UGH do Hospital Português, presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, Dr. Marcos Vinícius, também especialista em radiologia abdominal, membro da nossa equipe no Hospital Português, faz também a parte de intervenção, especialista em intervenção, juntamente com o Dr. Fabrício Mascarenhas, também intervencionista, especialista e compondo aí nossa equipe de radiointervenção do Hospital Português e responsável pela parte de hemodinâmica. Queria agradecer a todos pela presença e pela oportunidade de a gente estar fazendo essa discussão. Obrigado, Fabrício, obrigado, Marcos, e obrigado, Paulo. Rafa, a palavra é sua e vamos lá. Obrigado, Rafa, pelo convite. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação dos presentes e a parceria com o Dr. Paulo Bittencourt, Dr. Marcos Vinícius e Dr. Fabrício Mascarenhas, que com certeza vão enriquecer as discussões após a apresentação. Então, o tema é justamente nódulo hepático, mas a ideia não é discutir apenas o diagnóstico por imagem, e sim envolver todos os processos, desde a solicitação médica, qual contraste solicitar, a forma de interpretar e como comunicar e desenvolver o laudo.
Então, inicialmente, vamos abordar um algoritmo radiológico para os nódulos hepáticos mais comuns. É importante frisar aqui que esse é um cenário de um nódulo detectado incidentalmente no paciente assintomático. Esse algoritmo eu criei baseado na literatura, justamente mostrando as fases dinâmicas do estudo que veremos tanto na tomografia quanto na ressonância. Essas são as fases imprescindíveis para o diagnóstico do nódulo hepático. Então, nós temos a fase arterial na primeira linha, a fase portal na segunda linha e a fase tardia. Então, a primeira coisa que faremos é abordar a primeira fase e a fase arterial, detectar qual tipo de realce que esse nódulo apresenta. E se olharmos na primeira linha, o primeiro nódulo ele tem um aspecto bem diferente dos outros, com um realce globuliforme, discontínuo e periférico pelo meio de contraste. À medida que vamos progredindo para a fase portal, há um realce centrípeto e progressivo, até que no final esse nódulo ele acaba realçando completamente. E esse é o aspecto do hemangioma, aquele realce globuliforme, centrípeto e progressivo pelo meio de contraste. Depois temos um nódulo, ele apresenta uma característica na fase arterial muito semelhante aos outros dois. João, se puder colocar em mudo aí os outros convidados, por favor. Rafa, volta seu microfone. Beleza, já coloquei. Então, esse segundo nódulo, se olharmos para ele, a grande diferença em relação aos outros é porque ele persiste com esse realce em relação ao parênquima de fundo até a fase tardia. Então, essa é uma característica do hemangioma também, o hemangioma de enchimento rápido, o hemangioma flash filling. Então, vejam aqui, geralmente são nódulos pequenos, e uma apresentação comum nesse nódulo é a presença de um realce, um distúrbio perfusional perilesional que ocorre nesses nódulos, justamente por um enchimento rápido que ocorre nesse nódulo. E vejam que ele persiste com realce maior do que o parênquima hepático de fundo, mesmo nas fases tardias. Passamos para o terceiro nódulo, vejam um realce hipervascular já na fase arterial, e o que diferencia esse nódulo dos outros é a presença dessa imagem hipovascular alongada no seu centro, e vejam que ela só preenche, só apresenta realce na fase tardia. Então, essa é a cicatriz central, bem característica da hiperplasia nodular focal. E, por fim, o nódulo hipervascular, já na fase arterial, com realce precoce. Vejam que ele começa a se homogeneizar em relação ao parênquima hepático nas fases tardias. Esse é um nódulo que a gente não consegue diferenciar entre um adenoma, entre um HNF. Por isso, precisamos buscar outras fases, outras sequências, para tentar melhorar o diagnóstico e poder diferenciar esses dois nódulos. Uma coisa que podemos fazer é olhar a sequência T1 em fase e fora de fase. Vejam aqui a presença de um nódulo com decaimento de sinal na sequência T1 fora de fase. Isso denota a presença de gordura intratumoral e isso é característico e favorece o diagnóstico do adenoma. Uma outra característica de imagem que podemos caracterizar nesses nódulos é a presença desse hipersinal na ponderação T1, que isso também infere a presença de conteúdo hemático, sangue. Isso também favorece o diagnóstico do adenoma. Quando não tivermos nenhuma dessas características, aí sim precisaremos lançar mão do contraste hepatoespecífico, o Primovich, que eu vou falar qual é a ação dele mais para frente. Então, o Primovich, o contraste hepatoespecífico, o ácido gadoxético, o único player que utilizamos aqui no Brasil é o Primovich. Então, eu vou usar esse termo para falar sobre o contraste hepatoespecífico. E a ideia que eu vejo de alguns clínicos é que o Primovich é o método padrão ouro, o melhor método para caracterização de tumores hepáticos. E a gente precisa saber qual é o real benefício desse contraste e saber também as limitações desse método. Eu vejo com muita frequência um paciente que vai fazer um ultrassom de rotina, detecta-se um nódulo incidental, e o clínico ele já pede direto um exame de ressonância com Primovich. Então, vamos ver aqui quais são os benefícios do uso desse contraste. Então, os grandes benefícios, os principais, é justamente diferenciar a hiperplasia nodular focal do adenoma. Num cenário pré-operatório de planejamento cirúrgico, na detecção de metástases hepáticas,
essa conduta é mandatória, como eu vou falar mais para frente. Detecção de fístulas biliares e pacientes que estão em programa de rastreamento para CHC. Esse pode ser um método que aumenta a acurácia em alguns cenários e diferentes apresentações do CHC. Então, antes de mais nada, precisamos entender qual é o mecanismo de ação desse contraste. Então, esse contraste cai no espaço extracelular. À medida que vamos progredindo para as demais fases, esse contraste acaba entrando por esse receptor de membrana, ou ATP. Com a medida que o tempo vai progredindo, uma parte desse contraste é excretado na via biliar, a outra parte volta para o espaço extracelular, e à medida que o tempo vai passando, esse contraste vai entrando progressivamente no hepatócito, vai ocorrendo um esvaziamento do espaço extracelular, e esse contraste acaba realçando progressivamente o parênquima hepático. E a visão que a gente vai ter na imagem é justamente de um realce progressivo nas diferentes fases do contraste hepatoespecífico, como a gente vê aqui. Vejam que o pico de realce com o contraste hepatoespecífico é justamente na fase hepatobiliar. E vejam que as estruturas vasculares apresentam um hipossinal em relação ao parênquima, justamente pelo esvaziamento do espaço extracelular. E, além disso, a gente já vê uma parte desse contraste sendo excretado na bile. Cerca de 50% do contraste é excretado por via biliar, a outra parte por via renal. E vejam a diferença do contraste extracelular com gadolínio. Não existe essa hipointensidade dos vasos na fase tardia. E a grande diferença também é que com o uso do Primovich a gente perde a fase de equilíbrio. Essa fase é chamada de fase transicional e isso tem algumas implicações, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, qual é a utilidade do contraste hepatoespecífico num cenário de diferenciação de tumores hepáticos? O que devemos caracterizar é se aquele tumor ele tem expressão desse receptor OATP1. Caso essa expressão ocorra, esse contraste vai entrar no tumor e a apresentação dele na fase hepatobiliar vai ser com uma intensidade de sinal alta ou semelhante ao do fígado. Quando não existe esse receptor, esse tumor vai se apresentar com hipossinal na sequência hepatobiliar. E para isso precisamos saber quais são os tumores que têm essa expressão do ATP e quais que não têm. Então, quais são os tumores que não têm expressão do ATP? Lesões não hepatocelulares, como cistos, hemangiomas, metástases, colangiocarcinoma, tecidos não hepatocelulares, como vasos, cicatrizes, fibrose, a maioria dos adenomas, a maioria dos carcinomas hepatocelulares, alguns nódulos displásicos, e quais são os tumores que têm o ATP preservado, que então vão apresentar hiperintensidade de sinal ou isossinal na fase hepatobiliar. A maioria das hiperplasias nodulares focais, nódulos regenerativos, alterações transitórias na perfusão hepática e alguns CHCs também podem ter essa apresentação. Então, aqui vejam dois pacientes com nódulos hipervasculares na fase arterial, características bem semelhantes, a gente não consegue diferenciar se é uma hiperplasia nodular focal, se é um adenoma, eu não vejo cicatriz central, não vejo componente de gordura claro nessas imagens, e o que vai auxiliar a diferenciar esses tumores é justamente a fase hepatobiliar. Então, caracterizamos um nódulo hiperintenso na fase hepatobiliar e o outro se torna hipointenso na fase hepatobiliar. E é assim que a gente vai diferenciar um HNF de um adenoma. E qual a importância de diferenciar esses dois tumores, né, já que são dois tumores benignos? É justamente pelo comportamento deles, né? O HNF dificilmente apresenta alguma complicação e geralmente não precisa de um acompanhamento. Já o adenoma tem chances de complicações, sangramentos, transformação maligna, muitas vezes necessitando de um acompanhamento e, eventualmente, uma ressecção cirúrgica. Então, aqui, demonstrando um exame com contraste extracelular, uma lesão hipervascular, que à medida que vai passando para as fases mais tardias, esse nódulo se torna mais homogêneo em relação ao parênquima hepático. Não temos característica para diferenciar esses dois tumores. Quando fazemos uso do contraste hepatoespecífico, identificamos, então, um hipossinal na fase hepatobiliar, caracterizando, então, o adenoma. Esse é o grande benefício do Primovich nesse cenário.
Passando por um cenário de um paciente oncológico, um estadiamento de câncer de cólon. Vejam a tomografia como exame inicial, que é o recomendado nas diretrizes de estadiamento do paciente com câncer de cólon. Dificilmente a gente vê uma lesão aqui, bem discretamente a gente vê uma pequena lesão hipovascular nesse segmento hepático. E vejam o benefício do uso da ressonância com contraste hepatoespecífico. Já na fase transicional já começamos a caracterizar melhor outras lesões. Vejam a fase hepatobiliar, como isso fica mais evidente. Então, num cenário de um paciente que iria para uma hepatectomia, justamente por uma lesão única, vejam a mudança do cenário de um paciente que faz o contraste hepatoespecífico e a gente tem uma maior acurácia, sensibilidade e especificidade para detectar essas novas metástases. Então, vejam a mudança no planejamento cirúrgico inicial, onde o cirurgião teria que ampliar as margens para não deixar passar essa lesão. Então, num planejamento cirúrgico onde cada lesão importa, esse é um cenário que é mandatório o uso do Primovist. Esse é um outro caso de 2 pacientes já com diagnóstico de CHC, certo? E ele veio para um exame de controle com o surgimento de outras 2 lesões hipervasculares bem pequenas. Qual o benefício que o Primovist pode dar nesse cenário, né? Se acompanharmos essa lesão, vejam que não tem washout, não tem cápsula. O que a fase hepatobiliar pode nos trazer de benefício? Vejam que esse nódulo ele permanece com isocinal em relação ao parênquima hepático. Essa característica sugere e favorece que isso aí seja uma alteração perfusional ao invés de um CHC. Vejam esse outro nódulo, também sem washout, e vejam que na fase hepatobiliar ele se torna hipointenso em relação ao parênquima hepático. Esse é um critério auxiliar, como a gente vai ver no LIHADS, e isso favorece, então, um carcinoma hepatocelular nesse cenário. Nesse cenário, um paciente usando um contraste extracelular, é difícil caracterizar alguma lesão focal nessas imagens. Quando a gente faz o uso do Primovist, vejam como a lesão fica destacada na fase hepatobiliar, com hipossinal, e olhando retrospectivamente, talvez a gente já consiga identificar alguma lesão aqui, mas vejam como o Primovist aumenta muito a acurácia do método. E para isso precisamos lembrar um pouco da hepatocarcinogênese, como é que funciona isso, né? Qual a explicação? Se lembrarmos da neoangiogênese arterial, inicialmente esse fluxo arterial tem um decaimento, e vejam que aquela detecção do realce hipervascular que identificamos na fase arterial só é visto nesse momento aqui. Enquanto a expressão do transportador ATP, ele já apresenta um decaimento nessa fase inicial, e é aqui que a gente vai ver aquele hipossinal na fase hepatobiliar. Então vejam a detecção precoce daquele hipossinal na fase hepatobiliar, enquanto o realce hipervascular eu só vou detectar nesse momento. Então há um gap aqui de diagnóstico, e isso é importante que saibamos na hora de solicitar esse exame. Um outro caso mostrando então a lesão focal hipointensa na fase hepatobiliar, e vejam que eu não conseguia caracterizar esse nódulo em nenhuma das fases da ressonância com contraste hepatoespecífico. Um nódulo de 14 milímetros, esse paciente perdeu o segmento, não fez nenhum controle, 9 meses depois ele retornou, e vejam como aqui sim já aparece um realce hipervascular na fase arterial, com presença de washout, e vejam o aumento das dimensões desse tumor após 9 meses. Então, Primovist é o melhor cenário do mundo, é o padrão ouro, não é bem assim. Precisamos conhecer, então, as limitações desse contraste, né? Primeiro, com relação ao custo-efetividade. Esse é um contraste mais caro que o contraste extracelular, e para isso precisa demonstrar realmente um real benefício em relação ao outro contraste para indicar o seu uso. A outra questão de problemas que temos é com relação à fase arterial. Não é incomum esses pacientes apresentarem uma taquipneia transitória e acabarmos tendo uma fase arterial inadequada para avaliação. Existem alguns atos que podemos fazer para poder evitar essa taquipneia transitória, né? Realizar uma diluição 1:1 com soro fisiológico, uma infusão lenta, mas mesmo assim nem sempre conseguimos evitar esse artefato. E isso é frequente nos estudos e relatado na literatura. Além disso, o volume de contraste utilizado com Primovist é menor,
e com isso as lesões hipervasculares acabam tendo um menor realce na fase arterial desses estudos. A outra questão são pacientes com cirrose descompensada, com sobrecarga de ferro acentuada. Vejam, nesse exemplo aqui, uma fase hepatobiliar adequada e aqui uma fase hepatobiliar inadequada num paciente cirrótico. Então, pacientes que tenham bilirrubina total acima de 3, é uma contraindicação relativa de fazer o uso desse contraste, porque poderemos ter uma fase hepatobiliar inadequada justamente pela competição da excreção da bilirrubina. Além disso, com o uso do Primovich, não teremos a fase de equilíbrio, como eu falei anteriormente. Então, na avaliação de hemangioma, como eu citei anteriormente, vejam aqui uma lesão nodular com hipersinal na sequência T2, com realce globuliforme, descontínuo e progressivo pelo meio de contraste. A tendência com o uso do contraste extracelular é que esse nódulo realçasse quase completamente já na fase de equilíbrio. A gente não tem essa fase e o que ocorre é que esse nódulo acaba tendo uma chamada pseudolavagem. Isso pode atrapalhar o diagnóstico do radiologista no cenário de hemangioma. Por isso, quando a suspeita inicial do clínico for de um hemangioma, é preferível que se faça o uso do contraste extracelular e não o hepatoespecífico. Além disso, a avaliação de washout no CHC. Com o uso do contraste hepatoespecífico, só poderemos avaliar o washout na fase portal. Não teremos a fase de equilíbrio para avaliar essa lavagem. Então, perdemos mais uma fase para avaliar um critério que é tido como maior pelo Lee-Hades. Então, podemos perder a chance de categorizar um nódulo com todas as características de CHC, mas o Primovich pode, de alguma forma, limitar esse diagnóstico. Além disso, alguns CHCs, alguns adenomas, eles podem apresentar a expressão da membrana OTP e se caracterizar por ISO e hipersinal na fase hepatobiliar. Nós vamos falar mais para frente, o adenoma do subtipo inflamatório e o da ativação da beta-catenina, eles podem ter essa característica e isso atrapalhar o nosso diagnóstico. Esse é um algoritmo, cortesia de Shawn Best, que criou isso, com diversos cenários, diferenciando quando solicitar o contraste hepatoespecífico e quando solicitar o contraste extracelular. Eu acho que é bem interessante esse algoritmo, facilita a vida do clínico para saber quando indicar um contraste ou outro. E o que a imagem pode auxiliar no manejo do adenoma hepático? Nós sabemos que o adenoma é uma doença multifatorial, sua principal associação se deu com anticoncepcional oral de primeira geração, anticoncepcional com altas cargas de estrógenos. Com a medida que o tempo foi passando, novos contraceptivos foram introduzidos no mercado, anticoncepcionais orais com níveis fisiológicos de estrógenos, e achou-se que a prevalência desses tumores fosse reduzir com isso. Mas, na verdade, não houve redução dessa prevalência justamente por outros fatores associados. Ultimamente, o fator que tem crescido bastante é justamente a obesidade e a síndrome metabólica nesses tumores. E vejam aqui a cronologia dos fatos do adenoma. Em 2006 foi quando foi feita a classificação de Bordeaux desses subtipos moleculares e, mais recentemente, em 2017, essa classificação sofreu uma nova atualização e novos subtipos foram adicionados. Então, vejam a diferença de uma lesão com várias faces, mas, na verdade, são subtipos moleculares distintos com apresentações diferentes. Isso causou uma mudança de paradigma e na conduta desses tumores. Então, aqui estão os subtipos moleculares, o subtipo com inativação do HNF1-alfa, subtipo com ativação da beta-catenina e mutação nos exons 7 e 8, subtipo inflamatório, ativação da beta-catenina com mutação no exon 3, o subtipo Sonic Hedgehog, o não classificável, e dois subtipos mistos que caminham entre o subtipo da beta-catenina e o subtipo inflamatório. E qual a importância de conhecer esses subtipos, né? Justamente porque eles possuem apresentações clínicas completamente diferentes. Então, o prognóstico e manejo desses tumores será completamente diferente também. Por exemplo, esse subtipo do HNF1-alfa é um tumor indolente, muitas vezes não causa nenhum tipo de complicação e raramente tem alguma transformação maligna.
diferentemente da beta-catenina com mutação no exon 3, que apresenta uma alta prevalência de transformação maligna. Nesse artigo de No e colaborador, ele cita que até 40% desses tumores podem apresentar uma transformação maligna. E é justamente nesse cenário que buscou-se diferenciar esses subtipos moleculares de forma não invasiva. E tentou-se identificar na ressonância se existia alguma característica para diferenciar esses subtipos moleculares. E justamente o subtipo mais indolente, ele tem uma característica peculiar na ressonância, que é justamente a presença de gordura intratumoral nesses tumores. Então vejam aqui a sequência T1 em fase e fora de fase, o decaimento de sinal nesses tumores, inferindo a presença de gordura tumoral, e isso favorece o diagnóstico desse subtipo. Além disso, o subtipo inflamatório ele também tem uma característica peculiar. É justamente a presença de hipersinal na sequência T2, muitas vezes um hipersinal periférico, formando como se fosse o sinal do atol, um hipersinal só periférico em halo. Além disso, apresenta um realce hipervascular e esse realce persiste nas fases tardias com o uso do contraste extracelular. Então, essas são características que nos ajudam a diferenciar esses subtipos. Por esse guidelines da Associação Europeia, ele cita que a ressonância tem uma especificidade maior do que 90% para diferenciar esses subtipos. Existem artigos mais recentes tentando buscar novas características de imagens para diferenciar os outros subtipos moleculares, mas sem uma casuística robusta, então isso ainda não é amplamente utilizado. E aqui está o algoritmo do manejo dos adenomas hepáticos. Esse aqui é da Associação Europeia, mostrando que todos os pacientes homens têm indicação de ressecção pelo maior probabilidade de complicações neste gênero. E na mulher, a recomendação é que inicialmente se faça uma mudança no estilo de vida e 6 meses após se faça uma nova ressonância. Se esse tumor for maior do que 5 centímetros ou houver um aumento, a recomendação é a ressecção. Se não, podemos fazer apenas um acompanhamento por imagem. Nesse artigo, após a publicação desses subtipos moleculares, ele recomenda que em tumores menores que 5 centímetros, que se use a ressonância para detectar se há gordura intratumoral que favoreça o subtipo indolente, o HNF1-alfa, e que nesse caso se faça um acompanhamento. Se não for caracterizado esse achado, a recomendação deles é que se faça uma biópsia. E se for o subtipo com mutação no exon 3 ou Sonic Hedgehog, que são 2 subtipos com alta taxa de complicação, a indicação, mesmo em tumores menores que 5 centímetros, é que esses pacientes vão para a cirurgia justamente pela chance de complicação. E os outros subtipos é que se faça um acompanhamento. Depois gostaria de ouvir a opinião de Dr. Paulo e dos intervencionistas também, qual a experiência deles nessa indicação de biópsia nesses tumores de adenoma, pelo alto risco de hemorragia que esses tumores têm. E CHC, por que usar o LIRADS, né? Antes de mais nada, precisamos entender o que é o LIRADS. O LIRADS é um sistema de dados e laudos de imagem do fígado, é um documento dinâmico para padronizar a terminologia, a técnica, interpretação, laudos e coleta de dados de imagens hepáticas. É formado por um comitê multidisciplinar internacional de radiologistas, intervencionistas, cirurgiões hepatobiliares, hepatologistas e hepatopatologistas. E essa é a cronologia do uso do LIRADS. Então, o esboço inicial deles começou em 2006 e, com o passar dos anos, diversas atualizações foram feitas, até que em 2018, que foi a última atualização. Se vocês me perguntarem se antes de 2018 eu utilizava o LIRADS, eu utilizava. Eu gosto muito desses modelos padronizados, mas eu sentia que a gente não falava a mesma língua do clínico e eles não davam muita relevância para esse LIRADS. Em 2018 foi um marco crítico justamente porque a Associação Americana de Estudo das Doenças do Fígado, ele implantou o LIRADS no seu guidelines e com isso conseguimos falar a mesma linguagem dos hepatologistas. Isso facilitou muito nossa troca de laudos e diagnóstico e também unificou o manejo e diagnóstico desses pacientes.
Então, primeiro precisamos saber em quem utilizar o Lirades, né? A cirrose ele é um efeito final de diversas lesões por diferentes doenças ao fígado. Então, pacientes com hepatopatia crônica por vírus B, com CHC atual ou prévio, e é contraindicado utilizar o Lirades em pacientes que não tenham fatores de risco acima, pacientes menores de 18 anos, cirrose devido à fibrose hepática congênita e por doenças vasculares. E por que é contraindicado nesse cenário? É muito comum nesses pacientes a existência de pseudolesões vasculares, e isso reduziria a especificidade desse método. E aqui está a tabela diagnóstica e como realizamos o diagnóstico e a categorização pelo Lirades. Devemos seguir esse algoritmo, tá? Então, vamos começar pela primeira categoria, que não é possível classificar. Essa categoria, praticamente, a gente não utiliza aqui no Brasil. É aquele exame que não ficou adequado, não foi possível chegar a um diagnóstico final. Preferimos reconvocar esse paciente e realizar um novo estudo. A segunda categorização é quando temos trombo tumoral. Então, precisamos caracterizar isso de forma evidente, que essa é uma informação muito importante no manejo desses pacientes. O Lirades 1 e 2 são nódulos benignos ou provavelmente benignos, como um cisto, um hemangioma. O LRM é um nódulo provavelmente maligno, mas não específico para o CHC. É aquele nódulo que tem um realce em halo, um realce targetoide em halo, que a gente vai ver mais para frente. Se o nódulo não tiver nenhuma dessas características, nós vamos passar para a tabela diagnóstica. E é essa tabela que a gente usa para realizar o diagnóstico do paciente e utilizamos esses critérios principais. O primeiro critério é a presença de um hiperrealce na fase arterial, um realce maior do que o parênquima hepático de fundo. A outra característica principal é justamente o washout, ou a lavagem. É quando aquele nódulo ele apresenta um decaimento de sinal entre uma sequência e outra dinâmica, e quando aquele sinal é menor do que o parênquima hepático de fundo. A outra característica é a presença da cicatriz, que é um realce anelar em halo fino e regular. E a outra característica, quando fazemos exames comparativos, é justamente o limiar de crescimento que adotamos. É quando há um aumento maior do que 50% em exames com menos de 6 meses entre eles. Então, vamos passar para alguns casos. Paciente de 54 anos com cirrose por álcool. Já identificamos, então, o realce hipervascular na fase arterial, a presença de washout, a presença de cápsula. E como é que fazemos a medida desses nódulos? O Lirades, ele contraindica que seja feita a medida na fase arterial, porque podemos superestimar essa mensuração. Então, o ideal é que utilizemos a fase portal ou tardia e sempre envolvendo a cápsula. A cápsula ela deve estar contida na mensuração. Então, o nódulo de 18 milímetros, vamos na tabela. Então, o nódulo hipervascular, entre 10 e 19 milímetros, com 2 critérios principais. Então, categorizamos esse nódulo como Lirades 5. É assim que o radiologista adota e utiliza o Lirades no seu dia a dia. Um outro exame de uma tomografia, vejam, não é um nódulo hipervascular, só que claramente esse nódulo tem washout. Muitos radiologistas questionam como é que o nódulo vai ser hipervascular e vai ter washout. É justamente esse cenário aqui. Vejam, há um decaimento da densidade entre uma fase e outra, e essa densidade é menor que o parênquima hepático de fundo. Então, é um nódulo com washout e um nódulo com cápsula. Fazemos a medida e utilizamos na tabela. Então, uma lesão sem hiperrealce na fase arterial, só que com 2 critérios principais. Então, esse é o nódulo com Lirades 4. Mais um caso, nódulo hipervascular, presença de cápsula com washout. Vamos na tabela, medindo 18 milímetros. Utilizamos 2 critérios principais e encontramos um Lirades 5. Esse talvez seja o principal erro cometido pelo radiologista. A presença de cápsula, ela nos dá uma falsa impressão que a intensidade de sinal naquele nódulo é menor do que o parênquima hepático de fundo. Se removermos eletronicamente essa cápsula, vejam que aquele nódulo é completamente homogêneo em relação ao parênquima hepático de fundo. Então, vejam a diferença de conduta nesse caso, né? Utilizando, então, essas características, ele vai cair nessa tabela aqui, que ficamos entre o Lirades 4 e 5. Justamente, se houver cápsula, seria um Lirades 4.
Se for lavagem ou crescimento, seria um Lirad 5. Então, esse paciente deixa de ser um Lirad 5 para um Lirad 4. Então, é importante que o radiologista conheça essa falsa impressão que a cápsula pode dar na definição do washout. E aqui estão as condutas adotadas pelo Lirades. Vejam a importância que o radiologista tem no diagnóstico desses pacientes. Quando adotamos o Lirad 5, o hepatologista ele tem autorização para tratar aquele paciente como se fosse um CHC, mesmo sem o diagnóstico histológico. Então, o radiologista precisa conhecer esse manejo do paciente para saber que quando ele adota essa categoria, praticamente é um diagnóstico final. Então, eu recomendo que os radiologistas, quando tiverem dúvida em algum critério principal, é importante que eles façam um rebaixamento para uma categoria inferior, de menor certeza, para não fazermos um diagnóstico mal feito nesses casos. Por essa portaria do Ministério da Saúde, já é possível incluir o paciente na lista de transplante com Lirades 4 e 5. Então, vejam a importância do radiologista nesse cenário de um paciente em rastreamento para CHC. E esse é o trabalho de 2019, com a casuística bem grande, para mostrar qual é a especificidade do Lirades. E vejam, 97% desses nódulos categorizados como Lirades, eles eram malignos. E 94% deles eram CHC. Então, vejam a especificidade bastante alta deste método. Aqui são os critérios de Barcelona adotados para realizar o tratamento destes pacientes, onde eles utilizam critérios clínicos, número de tumores, tamanho de tumores, presença de metástase ou comprometimento intravascular, e esses são os tratamentos adotados nesses diferentes cenários. E não é incomum esses pacientes serem submetidos à terapia locorregional. E é importante que a gente conheça qual a ação dessas terapias locorregionais, seja por embolização, seja por ablação. Muitas vezes a ação não é uma ação citotóxica. Então, não é esperado uma redução tumoral no primeiro momento da avaliação desses pacientes. A ablação por radiofrequência, meus colegas vão poder falar melhor, mas ele vai até provocar um aumento na dimensão desses tumores. Então, não podemos utilizar critérios RECIST, por exemplo, dimensionais para avaliar a resposta terapêutica. Devemos utilizar um critério RECIST modificado e, na verdade, critérios morfológicos e funcionais. Então, como vamos avaliar a resposta terapêutica? Devemos avaliar qual o realce que esse paciente apresenta. Se for um realce em halo, fino, regular, isso é a resposta esperada pelo tratamento, isso é uma alteração inflamatória, e o paciente deve ser categorizado como um LRTR não viável. Já se o paciente apresenta uma área mais irregular, espessa, que dá dúvida se realmente é um nódulo, esse paciente pode ser categorizado como um LRTR indefinido, e se o paciente apresenta claramente um componente sólido, devemos categorizar então como um LRTR viável. É importante frisar que nesse cenário pós-terapêutica locorregional, a ressonância é superior em relação a TC na grande maioria dos casos, justamente porque esses pacientes costumam apresentar necrose coagulativa nesse cenário, e esses nódulos vão apresentar tanto hiperdensidade na fase pré-contraste quanto hipersinal na ressonância. Então, a ressonância possui uma técnica de subtração que vai ajudar a diferenciar se realmente há um realce nesse nódulo. Então, vejam aqui, uma fase arterial e um estudo de ressonância, aparentemente um nódulo hipervascular. Precisamos olhar como é o aspecto desse nódulo na fase pré-contraste. E vejam que é um nódulo com hipersinal já na fase pré-contraste. Por isso, nesse cenário, precisamos utilizar a subtração. O que é a subtração? Nós pegamos a fase arterial e fazemos uma redução da fase pré-contraste, e aí sim a gente tem a clara evidência que tem realce naquela lesão. Então, esse é um realce hipervascular real. E esse outro cenário, a gente vê uma lesão focal, discretamente mais hiperintensa em relação ao parênquima hepático adjacente. Quando avaliamos a fase pré-contraste, já existia um hipersinal espontâneo, e quando utilizamos a subtração, a gente vê que não existe realce naquela lesão. Isso é um pseudo-realce. Então, a ressonância neste cenário é superior em relação à tomografia. Esse é o site do Colégio Americano de Radiologia, onde ele propõe alguns
módulos educacionais com casos, simulando casos para o radiologista. Quem tiver interesse pode apontar a câmera do celular para esse QR Code, que vai dar justamente nesse site, e onde você é submetido a diversos casos, simulando isso, fazendo um treinamento, e ao final você pode receber um certificado de conclusão desse curso. Eu acho que todo radiologista deve ser submetido a um treinamento. Não é muito simples utilizar o LIRADS, é necessário que uma vez na vida se pare e estude esse manual de forma completa para poder adotar no seu dia a dia. Este também é um outro site que pode auxiliar no manejo e no uso do LIRADS. Você vai completando os critérios de imagem e, ao final, ele te dá o LIRADS daquele caso. E assertividade diagnóstica? Qual o seu grau de confiança e como transmitir? É muito importante essa comunicação entre o médico solicitante e o radiologista. Talvez esse seja o modelo perfeito de comunicação. O médico fazendo a solicitação do exame com informações clínicas pertinentes, exames laboratoriais, exames de imagem prévios anteriores, o radiologista interpretando aquelas imagens, emitindo um laudo, evitando ao máximo qualquer falha de comunicação. O médico solicitante, com esse laudo, adotando a sua conduta e fazendo o manejo daquele caso do paciente, e ao final do desfecho daquele caso, dando um feedback para o radiologista sobre o seu diagnóstico. Acho que devemos adotar mais essa comunicação e estreitarmos um pouco o laço. Isso vai facilitar a vida de todo mundo. Então, o laudo é o produto final do trabalho do radiologista, né? Muitas vezes é o único meio de comunicação entre o radiologista e o médico assistente. Esse processo envolve a interpretação das imagens no contexto da apresentação clínica do paciente. E, ao final, deve haver uma conclusão com o posicionamento do radiologista sobre uma hipótese diagnóstica ou diagnósticos diferenciais. É importante, nesse cenário, que o radiologista sempre determine qual o grau de segurança naquele diagnóstico. O radiologista ele deve se comprometer, deve ajudar sempre que possível o médico assistente, mas ele tem que saber também aonde o exame dele pode chegar. Então, é importante que o radiologista saiba como se expressar no laudo, ou saiba como se comunicar, porque senão o médico assistente ele pode ficar perdido naquele caso, pode fazer uma má interpretação do que o radiologista quis dizer, e quem sofre as consequências é justamente o paciente. Então, a comunicação ineficaz na assistência médica contribui para a morbimortalidade do paciente. E vejam todos os interessados no laudo do radiologista. Talvez esse laudo possa percorrer por todos esses profissionais. Então, qualquer falha mínima de comunicação pode desenvolver uma cascata de condutas erradas em relação ao paciente. E qual o grau de incerteza, né? Nós sabemos que raramente qualquer achado de imagem é patognomônica de qualquer doença. Então, o radiologista ele enfrenta incertezas no seu dia a dia. E é importante que ele expresse isso por termos. Infelizmente, na nossa literatura, não existe um léxico que podemos utilizar denotando esse grau de incerteza. A língua portuguesa é riquíssima e esses são os principais termos adotados pelos radiologistas. E é importante que a gente fale a mesma língua, né? Muitas vezes o nível de confiança pretendido pelo radiologista não é compreendido da mesma forma pelo leitor. Infelizmente, não existe um léxico amplamente utilizado. Eu busquei na literatura algumas situações de instituições que utilizam internamente esses léxicos. Eu gosto muito desse do Memorial, justamente adotando termos e qual o grau de certeza naquele diagnóstico. A única observação é com relação à palavra consistente. Esse livro de linguagem médica, ele coloca que a palavra consistente na língua portuguesa não tem a mesma definição da língua inglesa. Então, ele prefere que sejam utilizados os termos como sugestivos, compatíveis ou concordantes. Então, eu fiz uma breve modificação para traduzir isso para o português. Essa é uma tabela que eu utilizo. Eu não tenho como recomendar que todos utilizem, porque não existe estudo sobre isso, mas eu, pelo menos, utilizo essa e é a forma que eu tenho algum embasamento na literatura. Essa é da Universidade de Harvard também, que é uma forma de adotar esse tipo de incerteza. E nódulos indeterminados por imagem, como conduzi-los?
Acho que não há cenário pior para o médico assistente, né, ao receber um laudo de um radiologista com nódulo indeterminado. Então, a imagem não auxiliou em nada, né? Podem ter certeza que é angustiante também para o radiologista não conseguir chegar a um diagnóstico final. Na literatura existem diversos algoritmos de como lidar com esses nódulos incidentais, critérios de imagem, critérios clínicos, como fazer o manejo. Eu não acredito nessa receita de bolo, acho que não existe um algoritmo perfeito nesse cenário, e eu acho que a posição que devemos adotar é justamente uma discussão multidisciplinar, com especialistas experientes na área, para determinar qual o melhor manejo naquele cenário clínico, com aquelas características de imagem naquele paciente. E antes de mais nada, precisamos partir da probabilidade pré-teste. Precisamos saber que cenário clínico, com que paciente estamos lidando. Foi um nódulo incidental, descoberto numa paciente jovem que estava fazendo um exame de rotina, ou foi um nódulo descoberto no paciente hepatopata, já com a cirrose estabelecida? Ou então com um paciente já com a doença oncológica já conhecida? Então, precisamos sempre partir desses cenários clínicos para saber como conduzir cada caso. Esse é um outro site também que ajuda nesse cenário de nódulos indeterminados, onde você preenche algumas características clínicas e de imagem, e ao final ele sugere algumas possibilidades diagnósticas. Então, vamos partir para um cenário como esse. Paciente com uma tomografia, vejam um nódulo com realce, hiperrealce na fase arterial, presença de washout e presença de cápsula. O que seria esse nódulo? Tudo depende muito da clínica do paciente. Então, um nódulo de 22 milímetros é um paciente com alto risco para CHC, é um paciente hepatopata, então, muito provavelmente, esse nódulo vai ser um CHC. Se estamos diante de um paciente com baixo risco, não hepatopata, sem doenças prévias, muito provavelmente esse nódulo será um adenoma, uma hiperplasia nodular focal, e raramente o CHC entra nesse cenário. E partindo para os pacientes oncológicos, na suspeita de um nódulo que surge entre um exame e outro, a primeira coisa a determinar é qual o tumor primário, qual a neoplasia primária daquele paciente e qual a característica de metástase que aquela neoplasia vai ocorrer no fígado. São metástases hipovasculares, como no cólon, no pulmão, na mama e no estômago, ou são metástases hipervasculares, como nos tumores neuroendócrinos, carcinoma de células renais, melanoma e tireoide. Então, vejam aqui um plano coronal de um paciente com adenocarcinoma de pulmão e vejam múltiplas metástases hipovasculares difusamente nesse parênquima. E aqui um cenário de um paciente com melanoma com metástases hipervasculares. E modelos de laudo, para onde estamos caminhando? Não há dúvida que o avançar tecnológico das imagens foi abrupto nos últimos anos. Eu fico me colocando no lugar dos meus colegas no passado que tinham que extrair informações apenas por um raio-x de abdômen. Hoje nós temos reconstruções multiplanares, reconstruções 3D, volumetria hepática, tudo isso para auxiliar o diagnóstico desses pacientes. Será que o modelo de entrega das imagens apresentou alguma evolução nesses últimos anos, né? Continuamos adotando ainda a impressão de filmes, muitas vezes imagens aleatórias, onde não consta aquele achado principal de imagem. Eu entendo que algumas especialidades ainda gostam muito desse tipo de modelo de entrega das imagens, mas esse é um modelo fadado ao fim em poucos anos. Passamos, então, para um modelo com entrega de uma mídia digital, onde o médico no consultório estava ali com o paciente e muitas vezes o aplicativo que abria as imagens não estava presente, as imagens não foram gravadas no CD, demorava para abrir aquele CD, então era uma queixa constante do médico assistente com relação a esse modelo. E partimos mais recentemente para um modelo online, um modelo de portal, onde diversas instituições já estão utilizando esse modelo, onde facilmente pelo celular, por um tablet, por um computador com acesso à internet, você tem total acesso às imagens daquele paciente. E com isso, apesar de décadas de avanços tecnológicos na parte de imagem, o relatório radiológico
permaneceu praticamente inalterado nesses últimos anos. E foi questionado aos médicos assistentes o que eles acham do laudo radiológico, o que pode ser alterado e o que eles preferem no laudo. E nesses últimos artigos aqui, 2018 e 2019, são brasileiros, publicados na Radiologia Brasileira, vejam a preferência dos médicos assistentes para o modelo estruturado de laudo. Se buscarmos na literatura sobre laudos estruturados, nos últimos anos houve um aumento exponencial desses modelos de laudo. E segundo esses artigos, o laudo estruturado aumenta a qualidade dos relatórios, provoca uma maior reprodutibilidade e padronização, maior produtividade do departamento, melhor satisfação dos médicos e encaminhadores, menos consultas sobre o conteúdo do relatório e uma maior facilidade para a extração dos dados. Esses são alguns sites onde podemos encontrar laudos estruturados, o Smart Reporting. Você vai colocando informações, acrescentando nesses modelos, e ao final ele te dá um laudo estruturado. A própria RSNA também tem o RAD Report, que ele também disponibiliza alguns laudos estruturados para auxiliar o radiologista. Então, a gente fala muito em laudo estruturado, mas o que é laudo estruturado? Muitas pessoas desconhecem esse termo, né? Então, esse é um modelo discursivo habitualmente utilizado pelo radiologista, com frases completas, às vezes difícil de identificar alguma informação no meio dessas frases. E o que é um modelo estruturado? O modelo estruturado, utilizamos itens específicos, como indicação clínica, a técnica do exame, se há exame comparativo. Partimos para os achados de imagem, focando principalmente no órgão principal naquele cenário clínico e dividindo as lesões com subitens, obrigando o radiologista a preencher aquela característica. Então, isso evita que o radiologista esqueça alguma informação que é imprescindível para a conduta e manejo do caso, e isso também padroniza as informações do radiologista. Depois colocamos os achados nos outros órgãos, e, por fim, uma conclusão concisa com o diagnóstico final, se possível, um estadiamento por imagem e as recomendações adotadas pelo LIHADS. Então, vejam a diferença de um modelo discursivo para um modelo estruturado. Então, se eu quiser buscar se aquela lesão hepática número 1 é hipervascular, eu acesso muito facilmente nesse modelo estruturado. Enquanto no modelo discursivo, eu tenho que procurar até achar onde está aquela informação. Isso pode facilitar a comunicação com os médicos assistentes. Um outro tipo de modelo que tem sido adotado é o laudo ilustrado, né? Onde acrescentamos ao laudo pequenas imagens chaves daquele caso para poder facilitar a visualização do médico assistente. E esse é um modelo que vem sendo adotado e futuramente provavelmente vai facilitar a comunicação. E eu vou passar um filmezinho aqui para vocês entenderem. Paciente com cirrose por vírus C encaminhado pelo hepatologista para avaliação de resposta de uma embolização de um CHC. Começo a avaliação pela sequência T2, mostrando a morfologia hepática com sinais de hepatopatia crônica. Passando então para a sequência T1 pré-contraste, a gente já vê a área de embolização nessa sequência T1. E passando para a fase arterial, claramente existe tecido neoplásico viável, e a forma de a gente medir é pegando o maior diâmetro desse componente sólido, medindo cerca de 4,9 centímetros. Além disso, a gente avaliando a veia porta, a gente vê que o ramo esquerdo tem proximidade com essa lesão, mas não há contato ou invasão. E a presença de uma linfonodomegalia nessa cadeia pré-caval, medindo cerca de 1,5 centímetros, suspeita para um acometimento extrahepático da doença. Obrigado. Então, esse é um modelo que provavelmente vai ser implementado cada vez mais e pode auxiliar a caracterização das imagens para o médico assistente. E o futuro? O que é que nos espera no futuro, né? Existe a inteligência artificial, a realidade aumentada, a impressora 3D. Não há dúvida que essas tecnologias facilitarão o trabalho dos médicos, mas eu acredito que o que fará a diferença será o trabalho em grupo, equipes multidisciplinares comprometidas, auxiliando um ao outro. Infelizmente, a trajetória que a medicina tem tomado nos últimos anos é desanimadora.
onde o desempenho do trabalho dos médicos tem sido avaliado pelo volume de pacientes que atendem ou pelo tempo médio que geram um laudo. Este é um modelo insustentável. Não há dúvida que a medicina que vai prosperar é a baseada em valor, a medicina de precisão, que pode ser mais trabalhosa e até mais cara num curto prazo de tempo, mas apresenta desfechos melhores, benefícios ao paciente, evitando exames e procedimentos desnecessários. Obrigado. Obrigado, Rafa. Parabéns pela apresentação, muito boa, parabéns. Várias mensagens aqui no pessoal elogiando sua apresentação. Só para contar um pouco para o pessoal como é que nós combinamos essa apresentação, é uma coisa que incomoda a heterogeneidade de laudo. A gente sabe que é uma realidade da nossa área e aí nós, cada dia que passa, a intenção é utilizar mais os RADs, utilizar laudos estruturados, mas você finalizou até com o racional de quando a gente colocou a aula em discussão, que é a aproximação e a multidisciplinaridade. Então, parabéns, muito boa aula. Eu vou já abrir para os moderadores e aí aproveitar já o gancho daquele seu questionamento. A gente já pode começar a discussão em relação às lesões hipervasculares. Antes, eu só queria lembrar aos colegas que pelo chat podem ir colocando perguntas direcionadas para o palestrante ou para os moderadores. Eu vou estar tentando colocar, mas primeiro eu queria abrir para a moderação e para Paulo responder e os intervencionistas a pergunta de Rafa, inclusive os moderadores colocarem alguns comentários sobre a apresentação ou questionamentos, tá bom? Parabéns, Rafa, e abro aí a questão da pergunta do sangramento. Acho que vamos começar por Paulo. Paulo pode nos ajudar e depois os intervencionistas. Paulo, me ouve? Agora eu estou sendo ouvido. Eu estava com o microfone desabilitado. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Sim. Certo. Então, parabéns, Rafael. A sua apresentação foi ótima. Está todo mundo aqui mandando parabéns, tá? Você teve uma plateia extremamente seleta e atenta, tá? Toda a equipe de transplante do Hospital Português está lhe assistindo agora, tá? Vários oncologistas, hepatologistas. Então, eu acho que o pessoal vai ter algumas dúvidas, alguns questionamentos. Eu acho que vale a pena a gente estimular esse questionamento da nossa audiência, que é muito selecionada. Então, quem quiser encaminhar, João, se me permitir também, se eu ver as perguntas, eu posso já acrescentar alguns questionamentos para você. Eu gostaria de salientar alguns pontos, né? Inicialmente, essa questão da classificação molecular do adenoma, ela é muito mais difundida na Europa, principalmente na França. Se você for ver, grande parte das publicações vem de um centro ou de poucos centros que se unem, porque cada vez mais é uma patologia menos frequente, como você salientou bem, é bem menos frequente do que hiperplasia nodular focal. Então, assim, a experiência com isso é muito excêntrica, né? Principalmente na França. O que a gente não sabe hoje em dia ainda é se uma conduta visando uma classificação molecular por biópsia para estabelecer uma conduta cirúrgica mais precoce, independente do tamanho e do sexo do paciente, se isso vai ter impacto a longo prazo. Hoje em dia a gente segue muito esse algoritmo que você apresentou, tá? Do consenso europeu, né? Que é de 2016, que leva muito em consideração uma conduta cirúrgica num paciente do sexo masculino, que é a prevalência de mutações associadas à beta-catenina é muito maior, e o tamanho maior do que 5 centímetros, se o paciente, mulher que eu digo, tiver um tumor menor, se observar por um período de 6 meses. Essa é a conduta que é mais tradicional, digamos assim. Só que esse é um terreno em ampla evolução. Então, eu acho que a ressonância pode nos ajudar a nos deixar mais confortáveis em relação à caracterização de um adenoma inflamatório ou com
um HNF1, por exemplo. Uma das duas características que são mais presentes, são melhor definidas a ressonância. Se eu não me engano, 80% dos casos podem ter essas características. A gente não vê muito isso no laudo, na prática diária. Eu geralmente recebo um laudo adenoma, ponto, tá? Não tem muita, vamos assim, a discussão em relação a essa caracterização molecular, a possibilidade de ser um HNF1 ou ser um adenoma inflamatório. Mas ainda sou mais tradicional em relação a isso. Eu biopsio muito pouco, mas a experiência acaba sendo pequena, porque a gente vê muito poucos pacientes. Talvez fosse interessante a Jorge, que está aí presente, a Annelise, Viviane, colocar a sua experiência. Eu não teria tanto receio em biopsiar um adenoma, tá? Mas eu acho que a gente tem que ver, na verdade, qual é a influência que isso vai ter na nossa conduta, certo? Principalmente porque a gente não tem evidência de uma conduta ser melhor do que a outra. Até por isso eu acho que os europeus ainda são, apesar dos estudos terem vindo de lá, ainda são mais conservadores. A outra questão que eu acho muito importante salientar em relação ao LIHADS, e você frisou bem, a gente gosta muito de receber um paciente com nódulo com a caracterização no LIHADS, mas também as características desse nódulo nas fases, né? Arterial, equilíbrio, portal, para acompanhar frente ao exame, não só um nódulo LIHADS 4, um nódulo LIHADS 5, um nódulo LIHADS 3, de vez em quando ocorre em alguns tipos de laudo. O que não pode mais ocorrer hoje em dia, de acordo, um problema não é o nódulo intermediário, o problema é o nódulo hepático, né? Porque de vez em quando a gente recebe laudo de ressonância tomografia com uma caracterização muito pífia do tumor. Uma pergunta que eu teria para fazer para você, antes de passar para os demais moderadores e para a plateia, é a questão cada vez mais frequente que a gente está tendo, principalmente no cenário de transplante dos hepatocolângios e do colangiocarcinoma, cuja incidência está sendo crescente, dos pacientes com doença com cirrose hepática. Eu não estou falando dos pacientes com colangite esclerosante ou com outros fatores de risco para colangiocarcinoma. Praticamente todos os pacientes com hepatocolangio que nós transplantamos, mesmo com tumores muito pequenos, 2 centímetros, foi o último, recidivaram, tá? No pós-operatório, porque é um prognóstico, hoje em dia, a colangiocarcinoma é uma contraindicação para transplante e o é muito reservado. Deixa eu saber de você se esses tumores, eles têm algumas... geralmente não tem washout, são LIHADS 4, né? Mas alguns podem ter características intermediárias, mas se teria algum tipo de diferenciação possível por bioimagem. Seria a minha primeira pergunta. Exatamente, eu mostrei ali no LIHADS, nessa última atualização. Na verdade, o colangiocarcinoma ele é categorizado como LRM, de uma lesão suspeita para malignidade, mas não específico para o CHC. E é justamente aquele realce predominantemente periférico, né, em halo, às vezes progressivo na região mais periférica, mas ele tem uma característica bem peculiar. Eventualmente pode haver uma retração da cápsula. Nós sabemos que existem diferentes subtipos do colangiocarcinoma, tanto o intrahepático, o Klatskin na região do hilo, né? Então, nesse cenário de um paciente cirrótico, a característica de imagem é justamente essa, de um realce periférico em halo, que eles chamam de realce targetoide. E a categoria que a gente usa é justamente o LRM. Talvez nesses casos, assim, a gente não esteja falando num colangiocarcinoma clássico, mas naqueles pacientes cuja histologia mostra uma diferenciação para colangiocarcinoma, que a gente chama de hepatocolangio. Às vezes, esses doentes a gente consegue apenas um diagnóstico preciso por imunohistoquímica no explante. Uhum. Essa variante teria uma característica tão clara quanto um colangio típico na ressonância? Não, esse subtipo de hepatocolangiocarcinoma, né, não conseguimos diferenciar por imagem. Muitas vezes ele tem um aspecto de um CHC, mas não conseguimos diferenciar por imagem esse subtipo. Certo, era a minha impressão também. Eu acho que eu vou passar para os outros moderadores e depois a gente vai ficar atento às manifestações da plateia. Eu tenho algumas perguntas, mas vou esperar João Rafael prosseguir.
Eu acho que a pergunta que você fez, eu até já tem uma pergunta aqui, mas primeiro vamos. A sua pergunta foi em relação ao sangramento, ao adenoma, não foi isso? Você pode refazer a pergunta para o pessoal, para Fabrício e Marcos Vinícius lembrar, Rafa? E É, a pergunta que você tinha feito no meio da apresentação que eu tinha anotado. acho que o Dr. Paulo já respondeu muito bem. Ele não costuma indicar a biópsia nesses casos de adenoma, mas gostaria de ouvir a experiência também de Dr. Fabrício e Dr. Marcos, se eles têm experiência com esse cenário de adenomas, indicações de biópsia e complicações como sangramento nesses casos. Bom, primeiramente, Rafa, parabéns pela apresentação, muito boa. Não, a experiência aqui é bem baixa. Na verdade, aqui em Salvador eu não biopsiei nenhum adenoma, que é descrito na literatura que uma das indicações de você biopsiar um adenoma é quando ele entra na suspeita, na dúvida diagnóstica com o hepatocarcinoma bem diferenciado. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele acaba entrando no rol das lesões que vão ser tratadas no LIHART 5. E não biopsiei nenhum. Fabrício? Boa noite. Parabéns, Rafa. Excelente sua aula, como todo mundo comentou. É, é muito difícil os hepatologistas, que são os médicos que avaliam essas lesões e habitualmente têm um conhecimento amplo sobre isso, indicar uma biópsia para o adenoma. Mas o medo de sangramento é pequeno. Não teria medo de fazer, não. Já fiz alguns casos, poucos. Acho que o Primovic mudou um pouquinho essa história da necessidade de biópsia. E habitualmente não tem muito risco. O hemangioma, naquele caso que não é diagnosticado e que eventualmente algum médico menos experiente quer fazer, a gente fica mais preocupado porque realmente aí esse sangramento pode ser importante. Rafael, posso fazer umas perguntas ou é depois? Fique à vontade. Rafa, você acha que o Primovic, para duas coisas, o Primovic para SHC, acho que a gente não tem muita evidência ainda em termos de critério. Você consegue fechar diagnóstico com Primovic? Pergunta 1. E pergunta 2, em relação ao Primovic, existe alguma doença metastática ou não, em que o Primovic seja a sua primeira opção hoje? Você mostrou uns casos ali de metástase de colo bem interessantes e conseguiu determinar um aumento das lesões, da quantidade de lesões que não foram bem vistas na ressonância. Mas como primeira opção, porque normalmente a gente vê o Primovic num segundo momento, uma hiperplasia nodular, um adenoma, e aí faz o Primovic. Fora dessa indicação, qual seria a indicação para a gente começar, né, a fazer? E a terceira é em relação à volumetria, que a gente já tinha conversado, que ajuda nos procedimentos de intervenção em alguns momentos, eventualmente para fazer ablação ou radioembolização, que alguns cirurgiões, eu queria até o Dr. Jorge comentasse depois, mas que alguns cirurgiões utilizam esse critério para fazer as ressecções hepáticas, as segmentações, hepatectomias não regradas ou regradas. Eu queria a sua opinião nisso. Só não entendi muito a primeira pergunta. Você repete? A primeira foi do Primovic, né? Se consegue CHC, né? fechar critério para CHC. Então, habitualmente a gente não utiliza o Primovic como primeira opção na caracterização daquele nódulo hepático no paciente em programa de rastreamento para o CHC. Como eu mostrei, o Primovic ele pode acrescentar naquele cenário onde você quer detectar precocemente o CHC. Eventualmente, a gente viu que pela hepatocarcinogênese, o primeiro sinal que vai ocorrer nessa hepatocarcinogênese é justamente a perda da expressão do receptor de membrana, né, o OTP. Então, a gente vai conseguir caracterizar aquele hipossinal na fase hepatobiliar. Essa é uma característica precoce, mas qual o real benefício disso no paciente neste cenário, eu não vou saber te responder, mas eu acho que pode ser uma hipótese de manejo nesses pacientes com a possibilidade de um diagnóstico precoce e provavelmente uma sobrevida melhor nesses pacientes. Mas você consegue fechar critério? Consegue fechar critério com Primovic? Sim, da mesma forma que com da mesma forma com contraste gadolínio. Isso. Perfeito. Se ele tiver aqueles critérios da tabela diagnóstico, a gente fecha o diagnóstico como um LIHAD 5, né? A outra pergunta foi com relação a metástases, né? Não faz parte do guidelines fazer estadiamento por ressonância com Primovic, né? É utilizado tomografia habitualmente.
o que eu mostrei ali foi no cenário de um paciente que vai para um planejamento cirúrgico, onde cada lesão importa nesse cenário. Então, o paciente que vai para uma metastesectomia, para alguma ressecção de metástase, aí eu acho que é mandatório o uso do Primovist, como eu mostrei nesse caso, aumenta a acurácia do método e você não deixa passar uma lesão pequena ali despercebida pela tomografia. A terceira pergunta foi a volumetria. Eu gostaria também de ouvir o Dr. Jorge Bastos, outros cirurgiões do fígado, justamente sobre isso, né? A indicação da volumetria. Eu acho que nesse cenário de pacientes que vão para uma cirurgia ampla, que precisam saber qual a quantidade de parênquima residual que vai permanecer naquele paciente, saber se aquele paciente não vai estar sujeito a uma disfunção hepática após aquela ressecção. Eu acho que a volumetria entra para auxiliar nesse cenário e pode, muitas vezes, ajudar a saber qual a técnica cirúrgica que vai ser adotada e quanto do fígado poderá ser ressecado. Além disso, nós sabemos que existem algumas técnicas de volumetria nesse pós-processamento, né? Hoje existem volumetrias automatizadas que podemos adotar. Isso facilita muito a volumetria realizada pelo médico de uma forma mais rápida e também com a acurácia melhor. Então, nesse cenário de hepatectomias amplas, embolização de veia porta, quando queremos fazer aquela hipertrofia de um lóbulo para aumentar a quantidade de parênquima residual e pacientes doadores vivos, nesse cenário a volumetria acho que contribui bastante. Dr. Jorge, pode comentar? Posso, sim. Bom dia, boa noite a todos, mas fazendo aí o corolário, parabéns, Rafael, pela brilhante apresentação, né? Antes de comentar, eu queria só fazer uma pergunta para você. Cada vez mais, né, nós estamos lidando com esses pacientes idosos, né, que apresentam, inclusive estendendo até a idade de transplante para mais adiante. E eu tenho uma preocupação em relação à função renal desses pacientes, porque cada vez mais, né, nós temos indicação e utilizamos a imagem com Primovist. Você podia comentar aí os limites, não é, fisiológicos da função renal para o uso do Primovist? Qual é o limite e quais são as complicações que eventualmente a gente pode enfrentar utilizando o Primovist nesta circunstância? Então, o contraste que é utilizado na ressonância é o gadolínio, né? Ele não costuma levar uma nefrotoxicidade no paciente. A única questão é no paciente que tem uma disfunção renal já mais grave, avançada. Nesses pacientes pode ocorrer uma fibrose nefrogênica sistêmica, né, em valores abaixo de 30, quando a gente possui um clearance abaixo de 30, isso pode ocorrer, é um risco. Então, nesse cenário desses pacientes, a gente precisa sempre avaliar o risco e benefício de se fazer o uso desse contraste. O Dotarem, que é utilizado habitualmente no nosso serviço, que é o contraste extracelular, que eu saiba, não existe quase nenhum relato da fibrose sistêmica nefrogênica com o uso desse específico. E o Primovist também eu não vejo muito relato na literatura. Eu não conheço relatos com relação ao Primovist, já que ele não é utilizado de forma rotineira. Mas, de uma maneira geral, nesses pacientes com disfunção renal, desde que não seja uma disfunção renal mais avançada, não é um problema o uso do gadolínio, não. Ok. Só mais dois comentários. Em relação à questão da biópsia, o sangramento pós a biópsia, na realidade, o conhecimento tem aumentado tanto, não é? E a habilidade da imagem também tem aumentado tanto em fornecer informações, não é, que nos permitem concluir, não é, a respeito da origem completa ou do comportamento completo daquela lesão, que na maioria esmagadora dos casos, essa é a minha visão hoje, eu vejo que a biópsia está perdendo, digamos assim, o lugar. Os patologistas não concordam comigo, de jeito nenhum. Mas aí é por outro motivo, particularmente no CHC, né? Então, mas a gente não tem na literatura, assim, pelo menos eu não consegui identificar até hoje,
um trabalho que mostre qual é o risco-benefício, quais são os riscos, em que condições você deva fazer ou não, mesmo com indicação. Mas o que se comenta, né, nas notas de rodapé que se observa é que, se é mandatório, né, fazer a biópsia ou executar a biópsia, o médico assistente achar isso, o grupo achar isso, que pelo menos, não é, naquelas mulheres, principalmente nas mulheres que estejam utilizando ainda contraceptivo, que se suspenda isso, né, e aguarde pelo menos 4 semanas. E a gente sabe que, eventualmente, aquele nódulo não vai desaparecer, né, mas vai haver uma diminuição de tecido conjuntivo frouxo e esse parênquima hepático vai ficar um pouquinho mais rígido. E aí, como o Fabrício afirmou, o risco, né, pelo que a gente vê, como eu disse, nessas notas de rodapé, é similar ao das outras lesões, né, se tomar esse critério. Então, se for imperativo fazer, eu acho que deveria ser tomado esse cuidado, não é, de suspender o contraceptivo. Em relação à volumetria, em determinados casos, eu acho fundamental. Nós temos, aí, o Fabrício já acompanhou isso, casos muito bons, né, daqueles doentes, quando o fígado é absolutamente normal, ou seja, a gente não tem sinais ou causas de qualquer tipo de doença crônica, existem vários modelos, né, matemáticos que a gente pode fazer esses cálculos junto com o volume da imagem lá. O problema é quando exatamente o paciente tem comprometimento difuso no fígado, né? Então, os métodos que a gente ainda tem até hoje, utilizando, inclusive, determinados contrastes, são muito complexos e não foram instituídos de uma forma rotineira em todos os lugares. Com as novas técnicas de radiologia, a gente tem conseguido fazer isso. Nós temos um caso muito interessante, né, Fabrício? Aquele nosso amigo lá fizemos a embolização, particularmente naquelas situações, não só, não é? Para avaliar o residual, que essa é a função fundamental disso, avaliar a quantidade de parênquima funcionante residual depois do tipo de terapêutica que se quiser fazer, depende do que se for fazer, não é? Exatamente para ver o que é que vai sobrar, né? Que é o importante medir. E, particularmente naqueles casos onde nós temos lesões grandes e queremos fazer o downstage exatamente para tornar esse paciente operável. Nós já diminuímos lesões aqui de 18 centímetros de diâmetro, ele foi para a cirurgia com 8, né? Totalmente grudado na veia cava, né? E soltou completamente e o paciente está vivo, a resposta foi ótima, né? Já existem uma série de parâmetros, né? Não cabe comentar isso aqui agora, porque é muito longo, de previsão, né, daquilo que a gente vê residual na imagem, o quanto aquilo pode corresponder de imagem, né? Mas com essas novas medidas, né, a gente pode realmente calcular isso. Isso eu acho fundamental, particularmente, como já foi dito, naquelas lesões ampliadas, né, para que a gente possa fazer essas cirurgias, mesmo nos pacientes que têm doença hepática crônica difusa, né? Isso é para alertar as outras pessoas, né, os clínicos de maneira geral, que uma lesão que seja aparentemente grande, né, no indivíduo que está com uma doença parenquimatosa difusa, esse indivíduo não está condenado, né? Ele pode ser avaliado à luz, né, de imagem com volumetria, com acesso de lesão funcional residual e aplicação a processos terapêuticos bem efetivos com obtenção de longas taxas de sobrevida. João, tem uma pergunta para o doutor Paulo com relação ao manejo desses pacientes hepatopatas, né? No programa de rastreamento, é sugerido a utilização da alfa-fetoproteína e o ultrassom como rastreio do CHC. Eu gostaria de ouvir a experiência dele, do que ele acha, já que é um método técnico dependente, é um fígado completamente heterogêneo. O ultrassom não é meu principal método de atuação, mas eu faço ultrassom e na minha visão, é um cenário, às vezes, difícil de caracterizar uma lesão focal por esse método. Na ressonância, nós temos, até já descrito na literatura, um protocolo abreviado de rastreamento de CHC,
É um protocolo onde só utilizamos 3 sequências, uma sequência T2, uma difusão e uma fase hepatobiliar, um método de alta sensibilidade na detecção precoce desses CH6. E se ele está satisfeito com, na maioria das vezes, com esse ultrassom feito na rotina dos pacientes dele em rastreamento. Vamos lá. Rafael, ultrassom, assim, a gente para um colega com expertise em, a gente corre o risco Doutor Paulo, não Está falhando sua internet. o som está falhando sua internet. Agora melhorou ou não? Estamos te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ótimo. Então, o ultrassom é um método que ainda é um método de escolha para rastreativo, mas tem um habilitado com experiência em ultrassom do aparelho digestivo, principalmente ultrassom em paciente com cirrose hepática. A alfa-feto ela não é indicada tanto para rastreamento, ela é indicada mais para diagnóstico e para prognóstico. No entanto, como a gente tem aqui no nosso meio um problema que não existe um controle para onde a gente caminha esse paciente, o doente muitas vezes vai para relação à ultrassonografia. A grande questão é que quando você vai avaliar a ultrassonografia cada 6 meses para paciente com cirrose, se a gente for ver os estudos que mostram custo, efetividade da realização desse rastreamento, tem até gestores de saúde pública, tá, nos Estados Unidos que não advogam o método como método custo-efetivo. Se a gente for evoluir para uma ressonância magnética, com certeza a gente vai perder a questão de custo-efetividade. A gente tem que lembrar que o com cirrose tem um risco de 1 a 5% ao ano de ter hepatocarcinoma, um regulativo de 25%. Acho que deve investir mais no ultrassom, um colega habilitado, do que tentar, talvez, evoluir para uma ressonância magnética com protocolo mais iniciado, digamos assim. É a minha opinião, tá? Em relação a rastreamento de hepatocelular, mas os outros colegas. Uma outra questão, já que eu estou com a palavra, tem 2 perguntas da plateia que eu não gostaria de deixar que fossem não respondidas, né? Então, tem 2 perguntas para você, Rafael. Uma em relação ao Primovist. Você falou dos benefícios de fazer o Primovist no paciente que tem metástases hepáticas para avaliar a margem de ressecção. Então, pergunta em relação ao carcinoma hepatocelular. Ele não é rotina, a solicitação, não está em nenhuma guia, mas se ele poderia evidenciar outras lesões pequenas, o uso de Primovist no pré-operatório de uma ressecção hepática, por exemplo, para carcinoma hepatocelular. E existe uma outra pergunta também em relação ao melhor método para avaliar invasão vascular em paciente com cirrose hepática em lista de transplante. Se existiria algum protocolo específico para aumentar a acurácia da ressonância ou da tomografia na detecção de invasão vascular. Então, com relação ao Primovist no cenário do CHC, eu mostrei que pela hepatocarcinogênese a primeira coisa que se perde é a expressão da OTP, aquela membrana. Então, na literatura existem alguns casos mostrando que o uso do Primovist pode
diagnosticar um CHC precocemente em relação àqueles critérios principais, né? Realce hipervascular, washout, cápsula. Então, pode ser uma possibilidade de um diagnóstico precoce. Eu não sei qual é a porcentagem de pacientes que têm esse diagnóstico precoce e apresentam um benefício com relação a isso. A outra coisa é o cenário do CHC hipovascular. Nós sabemos, eu mostrei um caso, às vezes um CHC hipovascular é muito difícil de diferenciar na imagem, ainda mais na tomografia. Então, o Primovist, nessas situações específicas, ela pode acrescentar. Então, acho que nesses cenários específicos, eu sei que não faz parte da rotina solicitar o Primovist, mas eu acho que associando os dois métodos, num caso onde há dúvida, utilizando o contraste extracelular e depois adotando o Primovist, eu acho que sim, o paciente se beneficia com a associação desses dois estudos. A outra questão com relação à trombose tumoral. Eu acho que a ressonância é superior em relação à tomografia nesse cenário para identificar trombose tumoral. A difusão auxilia muito nesse cenário. A identificação de uma restrição à difusão, na projeção dos vasos, e além disso, um realce heterogêneo. Quando a gente vê uma trombose por êmbolos, aquela trombose não é heterogênea como a gente vê numa trombose tumoral. O aspecto do tecido dentro do vaso é muito semelhante ao que a gente vê em relação ao tumor primário que está ali. Nesse cenário de trombose tumoral, o que fica difícil definir é qual o tumor que está provocando aquilo, qual é a etiologia daquele tumor. É um hepatocarcinoma? É um colangiocarcinoma? Nesse cenário é um pouco mais difícil de a gente definir. Então, acho que nessa situação de definição de qual a etiologia daquela invasão tumoral, se não tiver um nódulo fora do vaso, que claramente tenham características para um colangiocarcinoma ou para um CHC, habitualmente é difícil diferenciar esses tumores. Dr. Jorge levantou o dedo aí, eu acho que ele quer fazer um comentário também. Um comentário e uma pergunta. Eu queria insistir um pouquinho mais nesse aspecto, João, porque a invasão vascular é talvez o fator impactante na sobrevida da invasão vascular mais proeminente, né? Daí a importância, né, particularmente na indicação cirúrgica e particularmente na importância da indicação do transplante, né? Então, quando a doutora Andréa fez essa pergunta, ela estava visualizando isso. Rafael, a gente precisa, no pedido, né, solicitar uma angiorressonância ou basta fazer uma nota, né, ao radiologista para olhar um pouquinho mais esse aspecto. E aí eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com você. Já que tem aquela coisa de dizer o que é que o clínico ou cirurgião quer do radiologista, eu pediria a você que me citasse aí 3 itens que você acharia fundamental que fosse colocado num pedido de exame de uma ressonância ou de uma tomografia para que você ficasse satisfeito e desse para a gente um laudo bacana. Fantástico, doutor Jorge. Acho que essa conversa aqui é o que vai facilitar a nossa vida no dia a dia, né? Essa aproximação e saber o que o médico assistente quer que a gente coloque no laudo e, da mesma forma, qual a informação que o radiologista precisa, né? Antes de mais nada, saber se realmente estamos diante de um paciente com cirrose, né? É um paciente hepatopata, qual é a origem, qual é a etiologia daquela doença? É um vírus B, é um vírus C, é uma doença vascular? Isso é fundamental na hora de estarmos dando um laudo. Além disso, informações também laboratoriais, alfa-feto, tudo isso pode auxiliar também na hora do diagnóstico, né? E, claro, se o paciente tiver exame anterior, se o paciente fez uma terapia locorregional, eu preciso saber que segmento estava aquele nódulo. Nem sempre é fácil de definir qual nódulo foi feita a terapia. Então, se não tivermos um exame anterior, se o próprio médico assistente não orientar o paciente a levar esse exame anterior, muitas vezes a gente tem dificuldade dessa conduta com os pacientes. Os pacientes não querem deixar exame, acham que a gente vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V no laudo, né? E que um laudo vai ser copiado. Infelizmente, eles não têm essa real noção que precisamos comparar os estudos para poder saber se o exame, se o paciente está tendo uma progressão de doença ou se está tendo uma resposta adequada. A outra pergunta eu não lembro. A trombose tumoral, se é angiorressonância, né? Na verdade, não há necessidade de uma solicitação de uma angiorressonância.
O estudo feito por ressonância tradicional que já fazemos, a gente consegue estudar muito bem a estrutura vascular, qualquer falha de enchimento em ramos portais ou em artérias hepáticas. Lógico, a angiorressonância ela vai poder ter um realce mais evidente nos vasos, mas eu não acho isso fundamental. Eu acho que quando há falha de enchimento, a gente consegue detectar muito bem na ressonância. Eu acho que a dúvida principal é se aquela ali é uma trombose por êmbolos ou se é uma trombose tumoral. Eventualmente, essa dúvida pode surgir. E o que auxilia é justamente isso que eu falei, a presença de restrição à difusão dentro do vaso e quando há um realce heterogêneo. Habitualmente, no êmbolo, aquela falha de enchimento é completamente homogênea, é um hipossinal dentro do vaso. E quando há trombose tumoral, aquele realce é heterogêneo, a gente vê que tem um componente sólido dentro do vaso. Só acrescentando aqui, lembrar de sempre levar, da mesma forma que procurar o médico no consultório, o CD é importante, muitas vezes baixar no portal, na rotina de trabalho do radiologista, baixar de um portal de outra instituição, quando não é da nossa, dificulta um pouco mais. Então, aproveitando aí o pedido do Dr. Jorge, eu vou acrescentar um quarto, que se tiver um CDzinho, leva para a gente também, tá bom? Muito bom. Obrigado, Rafa. Eu vou complementar também aqui, só em relação à questão da pergunta do Dr. Jorge do contraste, do gadolínio. O contraste macrocíclico, o Dotarem, ele, na verdade, na literatura, até hoje eu vi 0 casos de fibrose nefrogênica. Então, nós usamos no nosso serviço só Dotarem, até por isso. É um contraste que esse risco, hoje os nefrologistas tem coragem até no paciente dialítico de realizar o Dotarem. Então, é um contraste que realmente tem uma segurança maior. O Primovich ele é um contraste linear. Porém, ele tem como o Rafa falou muito bem, ele tem uma eliminação também hepática e casos de fibrose também com o Primovich é praticamente 0. Aí eu não vou te dizer que é 0, porque já vi relatos de poucos na literatura, mas concordo com o Rafael, tem que ser uma disfunção renal muito grave, abaixo de 30 normalmente o clínico, para a gente estar mais preocupado. Queria agradecer tem aqui outra pergunta, Rafa, de Andréa Cavalcante. Ela perguntou em que proporção a elastografia por ressonância pode nos ajudar no diagnóstico diferencial dos nódulos de regeneração e dos nódulos de CHC. Perfeito. A elastografia é utilizada atualmente com o intuito de doenças hepáticas difusas, né? Aquele contexto de pacientes com doenças hepáticas gordurosas, pacientes alcoólatras, para avaliar uma fibrose precocemente. No estudo de lesões focais, já existem alguns estudos mostrando alguma eficácia, alguma acurácia e alguma melhoria no diagnóstico dessas lesões focais, mas são estudos ainda que não são amplamente utilizados e não é uma técnica ainda amplamente divulgada, são estudos iniciais. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que a elastografia pode auxiliar, isso já é utilizado em algumas lesões focais de mama, em outros órgãos, mas no fígado isso ainda não foi amplamente utilizado. Eu acho que o futuro pode caminhar um pouco para essa nova técnica e pode dar algum auxílio ao diagnóstico desses nódulos hepáticos. Mas eu acredito que na diferenciação de nódulos de regeneração e nódulos de CHC que ela está questionando, eu acho que a ressonância consegue diferenciar isso muito bem, com aquelas características que eu demonstrei que são adotadas pelo Lihads, né? O nódulo displásico ele pode até ser hipervascular, mas o nódulo regenerativo geralmente ele não é, e habitualmente ele tem isossinal na fase hepatobiliar, com contraste hepatoespecífico. Então, a gente consegue diferenciar muito bem o que é nódulo regenerativo, o que é nódulo displásico de baixo grau. O difícil, muitas vezes, é aquele nódulo displásico de alto grau ou um CHC precoce. Isso dificulta um pouco para diferenciarmos. Elastografia é um tema aí que no ultrassom e na ressonância, eu acho que nos próximos anos nós vamos ter muita atualização, muita discussão na literatura, tanto para lesão focal quanto para lesões difusas do fígado. Outros órgãos, realmente, como mama, já pode descer a classificação para um BIRADS inferior, até subir a classificação.
E ainda tem aí a viscosidade, que é outro dado aí que no ultrassom vem para somar em algumas patologias. Bem, fazendo uma propaganda aqui, a questão da volumetria, eu não quis interromper o rito da discussão. Hoje nós estávamos testando, e Rafa falou aí, no meio da explicação dele, a inteligência artificial na volumetria, Fabrício, também a gente conversou sobre isso hoje, é algo que vai facilitar muito a nossa vida. Nós hoje estamos, na verdade, eu testei há um tempo atrás a inteligência artificial em relação à volumetria e a reprodutibilidade vai ficar muito mais rápida e muito mais fácil para a gente, com algumas atualizações aí dos equipamentos. Nosso novo equipamento aí trouxe essa ferramenta para a gente com uma forma mais fácil, menos manual. Queria agradecer e deixar aí aberto para mais algum comentário. Caso não tenha, já deixar aqui meu agradecimento e marcar nossas próximas reuniões e deixar aqui aberto também a radiologia para reuniões semanais, discussões de caso, e estamos abertos, tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Passo a palavra para Paulo, Dr. Jorge e Rafa aí para qualquer comentário e os intervencionistas. Apenas uma sugestão, assim, foi excelente. Foi tornar as sessões mais perenes, né? Aproveitar talvez um formato de discussão de casos, de transplante, de hepatectomia, casos difíceis. Eu acho que a gente poderia aproveitar já para, talvez não uma reunião assim com tanta divulgação, com tanto público, mas aberto a todos que quiserem participar, para a gente ter uma discussão maior e envolvendo toda a equipe de transplante, o pessoal da radiologia que lida mais com bioimagem e abdômen. Fica aí a sugestão para você, João. Eu agradeço aí o convite e a sua iniciativa. Eu gostaria novamente de parabenizar. E a aula do Rafael, né? Mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos os participantes. Eu queria deixar aqui a mensagem que a radiologia está disponível para os clínicos e para os cirurgiões. Estamos sempre abertos a discussões e sempre que houver dúvida no diagnóstico por imagem, poderemos ajudar nesse sentido. Obrigado a todos. Obrigado, João. Valeu. Obrigado a todos. Parabéns aí, Rafa, de novo. Só um adendo aqui, João. Em relação à inteligência artificial, última pergunta. A especificidade é tão boa quanto uma medida feita por um radiologista experiente como você, o Rafael ou o Marcos? Na verdade, facilita nosso trabalho, mas fica mais fácil, mas tem que ter a revisão do radiologista, do especialista, e aí o ajuste ele fica muito mais fácil, a gente vai desenhando, vai ajustando a linha. Um nódulo pequeno pode passar despercebido, então não exclui, não é automático. O trabalho manual ele continua, agora otimiza o nosso trabalho. Perfeito. Obrigado novamente pelo convite. Parabéns, Rafael. Obrigado a todos. E eu acho, Paulo, pegando aí a sua sugestão, eu acho que vale uma reunião nossa, minha, sua, de Dr. Jorge, de Fabrício, e aí é marcar um dia. Nós, em outras áreas, já temos sessões por vídeo que pega um dia, um horário ali, e aí, em vez de ir para necessariamente uma apresentação de uma aula, nós vamos para a discussão de casos, escolhe um caso, 2 na semana, e aí fica uma sessão clínica de discussão de caso, em horários que não burocratizem a sessão, para a gente não deixar de estar fazendo. A sugestão, eu já coloco a radiologia à disposição, é só a gente alinhar aí o dia, não necessariamente eu posso ter que participar todos os dias, o Rafael ou o Marcos, nós temos hoje outros colegas na equipe que também fazem a parte de abdômen, e linkar o dia. Na verdade, eu acho que o grande ganho é a instituição tem que ter a sessão. E aí, Dr. Jorge pode ter alguém da equipe dele que participe, mas no final é um slide que a Rafa colocou, o ganho é do paciente e da instituição. Então, é a gente marcar o dia e deixar aí a reunião religiosamente funcionando, independente, com a equipe participando, não necessariamente os mesmos atores, mas as equipes. Tá bom? Obrigado a todos e é isso, tá bom? Finalizando,
Aqui meu agradecimento mesmo. E, Rafa, muito obrigado. E vamos à próxima. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns, Rafael. Boa noite, parabéns. Obrigado, boa noite a todos, gente.